idoso que precisava de cuidado, e um cuidador humilde que ofereceu mais que presença, ofereceu respeito. Mas bastou uma visita dos filhos para tudo que era silêncio virar julgamento. Eles não gostaram do que viram, muito menos de quem estava ali, preenchendo o espaço que eles deixaram vazio. O que eles não esperavam é que o pai, que parecia calado, estava prestes a dar a resposta mais forte de toda a família. Fica até o final, porque essa história mostra que nem todo laço é de sangue, mas todo cuidado deixa uma marca que o mundo inteiro enxerga. O som do relógio da sala era quase a única coisa que se ouvia naquela casa ampla. As paredes carregavam quadros antigos, fotografias amareladas e um silêncio que se estendia por muito mais que os corredores. Era o silêncio da ausência. Francisco, sentado em sua poltrona de couro gasto, observava pela janela o movimento das folhas no quintal. Aos 83 anos, o corpo já não obedecia com tanta precisão, mas a mente continuava clara, afiada e cheia de lembranças que se recusavam a desaparecer. "Tá confortável, seu Francisco?" A voz de Gustavo cortou o ar com delicadeza. Jovem, por volta dos 30, calmo no falar e firme nos gestos. Ele ajeitava com carinho o apoio das pernas do idoso. "Tô sim, meu filho. Hoje o dia tá leve." Gustavo sorriu. O sorriso de quem aprendeu que o cuidado mora nos detalhes. Era assim há quase 2 anos. Depois que Francisco passou por uma queda séria e ficou um tempo hospitalizado, foi Gustavo quem assumiu os cuidados diários, recomendação de uma vizinha enfermeira. No começo, era só profissionalismo, mas o tempo constrói pontes que o sangue não sustenta. Francisco passou a confiar em Gustavo com o mesmo afeto que um pai dedica a um filho presente. Era ele quem cuidava da alimentação, das medicações, da fisioterapia leve, das conversas de fim de tarde. Mais do que isso, era ele quem escutava. Porque nos últimos tempos, quase ninguém mais escutava Francisco. Felipe e Roberta, seus 2 filhos, eram bem-sucedidos. Um morava na capital, outro em outro estado. Estavam sempre ocupados, sempre com pressa. Ligavam de tempos em tempos e apareciam quando alguma coisa exigia presença. Francisco entendia, mas sentia. Naquela manhã, enquanto tomavam café, Francisco folheava um álbum antigo. Mostrou a Gustavo a imagem de um almoço em família, de mais de 20 anos atrás. "Esse aqui é o Felipe, ainda moleque, metido desde pequeno, e essa é a Roberta, sempre de nariz empinado." Gustavo olhava e sorria. Não ria dos filhos, mas do jeito carinhoso com que Francisco os mencionava, mesmo nos defeitos. "O senhor sente falta deles?" Francisco ficou em silêncio por alguns segundos. "Sinto falta de quando eles ainda viam valor no tempo que a gente passava junto. Hoje eles veem só a agenda." Gustavo assentiu. Não disse mais nada. Não era preciso. Perto do meio-dia, o telefone da sala tocou. Era Roberta. "Pai, eu e o Felipe estamos pensando em passar aí no fim de semana. Faz tempo, né?" Francisco sorriu, um sorriso que guardava esperança e surpresa. "Claro, minha filha. As portas estão sempre abertas." "Ótimo. E tem alguma coisa que o senhor precisa?" "A gente leva." Francisco hesitou. "Não precisa trazer nada. Só o tempo de vocês já basta." Ela riu, meio sem graça. "Tá certo então. Até sábado." No sábado, Gustavo ajudou a organizar a casa. Nada extravagante, apenas limpou o que era preciso, arrumou a varanda, passou um pano na mesa de jantar. Quando os filhos chegaram, Gustavo abriu a porta. Roberta entrou com os óculos escuros ainda no rosto, observando tudo. Felipe logo comentou: "Ainda com essa poltrona velha, pai. É nela que minhas costas ainda sabem descansar", respondeu Francisco bem-humorado. Os cumprimentos foram rápidos, formais demais para um reencontro. Gustavo serviu café, ofereceu bolacha, ajeitou as cadeiras, tentava se manter discreto, mas era como se sua simples presença já incomodasse.
Roberta, enquanto mexia no celular, sussurrou ao irmão. Impressionante como ele age como se fosse da família. Felipe riu de leve. Parece até mais íntimo que a gente. Francisco da poltrona ouviu, mas ficou quieto, só observava. Depois do café, Gustavo foi até a cozinha. Francisco aproveitou a oportunidade. Então, vocês vieram só para visitar? Felipe ajeitou o relógio no pulso. Também para conversar. A gente ouviu dizer que o senhor está pensando em rever o testamento. Roberta emendou. Não é que a gente ligue para isso, mas achamos bom saber. Francisco respirou fundo, passou a mão no braço da poltrona. O testamento ainda está lá do mesmo jeito. Mas tem coisas que mudam com o tempo, principalmente o valor das presenças. Os dois filhos se entreolharam. O senhor quer dizer o quê com isso? Francisco olhou para a porta da cozinha, onde Gustavo reaparecia com uma bandeja. Quero dizer que há pessoas que, mesmo sem ter o nosso sangue, mostram que se importam com a nossa vida mais do que quem leva o nosso nome. Gustavo colocou a bandeja sobre a mesa em silêncio. O clima mudou, mas ninguém falou nada. Ainda não. O domingo amanheceu com o cheiro de café fresco e pão na chapa, preparado por Gustavo antes mesmo do sol nascer. Como fazia sempre que sabia que teria visita, ele caprichou. Arrumou a mesa e organizou tudo com carinho. Francisco já estava acordado, arrumado e sorridente. Tinha algo de ansioso naquele olhar, como quem esperava um encontro importante. Não pelos filhos, mas por algo mais difícil de explicar. Talvez fosse pela esperança de que naquela visita alguma coisa finalmente mudasse. Gustavo, como de costume, se mantinha em segundo plano. Mas o jeito com que ajeitava a almofada do encosto da cadeira do idoso, o cuidado ao servir a xícara, o tom respeitoso ao dizer com licença, era como um reflexo de intimidade que não se comprava com laços de sangue. Roberta, já sentada no sofá, observava tudo com uma expressão que misturava julgamento e desconfiança. Felipe, ao lado, bebia o café em silêncio, cruzando e descruzando as pernas como quem queria dizer algo, mas hesitava. Tá tudo arrumadinho aqui, hein? Disse Felipe olhando ao redor. Gustavo, né? É você quem cuida de tudo? Sim, senhor. Eu que ajudo o seu Francisco com a casa, a rotina, os horários. Faço o que for preciso, respondeu Gustavo com educação. Roberta arqueou a sobrancelha e comentou. Ajuda, até demais, né? Gustavo, sem entender, apenas assentiu. Francisco, percebendo o tom, interveio. O Gustavo tem sido mais que uma ajuda, minha filha. Ele tem sido minha companhia. Companhia paga, né, pai? Disse Felipe, deixando escapar o comentário em tom baixo, mas suficientemente audível. Gustavo abaixou os olhos, preferindo o silêncio. Francisco segurou a xícara com mais firmeza. Paga com o pouco que tem, mas devolve com o muito que entrega, e não falo de dinheiro. O clima na sala esfriou. Mais tarde, Gustavo saiu para buscar alguns legumes frescos no mercadinho da esquina. Deixou tudo adiantado na cozinha, como sempre fazia. Enquanto isso, Felipe e Roberta ficaram na sala com o pai. Pai, a gente precisa conversar com o senhor, com franqueza, começou Roberta. Pode falar, minha filha. A gente entende que o senhor está num momento delicado, sensível, mas estamos começando a achar essa relação com o Gustavo um pouco exagerada. Francisco franziu o senho. Exagerada? É, ele manda mais na casa que a gente. Se mete em tudo, decide horário, comida, rotina. Isso não te incomoda? Me incomodaria se eu estivesse sozinho, respondeu Francisco firme. O Gustavo nunca mandou em nada, mas me escuta como ninguém mais escutou. Felipe se levantou do sofá, visivelmente incomodado. Pai, a gente só quer garantir que o senhor não está sendo manipulado. Francisco o encarou com calma. Manipulado é alguém que espera herança para começar a se preocupar com quem deveria cuidar. A frase caiu como um balde de água fria. Roberta tentou contornar.
Ninguém aqui está falando de herança. Mas é disso que vocês têm medo, não é? Quando Gustavo retornou, percebeu o clima diferente. Os sorrisos já não estavam ali. O rádio estava desligado, os filhos calados. Na cozinha, ele ouviu sussurros abafados. Eu duvido que esse cara esteja aqui só por compaixão, dizia Felipe. Ele deve estar de olho em alguma vantagem. Não sei, mas parece que o pai caiu mesmo nessa história de gratidão. Ridículo. Gustavo parou antes de entrar. Respirou fundo. Francisco, da sala, escutou também, mas não reagiu de imediato. Ficou olhando para o nada por alguns segundos, como quem revê memórias antigas. Quando Gustavo entrou, trouxe consigo um saco de frutas, um de legumes e um sorriso contido. Tentou quebrar o clima. Trouxe as ameixas que o senhor gosta, seu Francisco. Obrigado, meu filho, respondeu Francisco com a voz mais baixa que o habitual. Felipe e Roberta se entreolharam. Gustavo saiu para guardar os legumes. Francisco permaneceu em silêncio por um tempo, até dizer: às vezes, as palavras machucam mais que a ausência, mas o pior é quando elas vêm de quem deveria saber a diferença entre cuidado e interesse. Os filhos não responderam. O silêncio dessa vez foi por vergonha. O domingo parecia promissor. Francisco estava animado. Pediu que o almoço fosse especial. Queria reunir todos à mesa, coisa que há anos não acontecia de verdade. Gustavo acordou mais cedo que o habitual. Já estava acostumado a dias assim. O jeito que Francisco ajeitava o cabelo e o tom mais leve da voz denunciavam a importância da ocasião. Prepararam juntos o cardápio. Arroz, feijão fresquinho, carne de panela, legumes ao vapor e salada de beterraba com cebola roxa. Francisco fazia questão de acompanhar tudo, mesmo sentado. Hoje é dia de mesa cheia, Gustavo. Mas mais do que isso, é dia de verdade na mesa. Gustavo sorriu, sem saber exatamente o que o senhor queria dizer. Mas sentiu que aquele almoço teria algo diferente. Por volta do meio-dia, Roberta voltou com Felipe. Trouxeram uma sobremesa de padaria em caixa, entregaram de qualquer jeito e foram direto para o sofá. Tá cheirando bem, hein? Disse Felipe, quase surpreso. Gustavo, quem preparou tudo, respondeu Francisco. Com minha supervisão, claro. Ele faz de tudo agora, né? Comentou Roberta em tom irônico. Francisco não respondeu. Quando a comida foi servida, todos se sentaram. A mesa era farta. A comida cheirava como casa antiga. Os parentes começaram a chegar. Uma sobrinha de Francisco, um casal de vizinhos que o visitava aos domingos, que Francisco considerava da família. A conversa era leve, até Roberta começar de novo. Mas, pai, não é querendo te expor, mas o senhor não acha que está exagerando com esse negócio de cuidador? Como assim, minha filha? É tudo Gustavo para cá, Gustavo para lá. Ele faz a comida, escolhe o que o senhor veste, organiza a casa. Quase parece que ele manda aqui. Os parentes trocaram olhares desconfortáveis. Francisco, tranquilo, pegou a jarra e serviu a própria água antes de responder. Ele não manda, ele cuida. E tem feito isso melhor do que qualquer um aqui. Felipe soltou um riso abafado. Do jeito que vai, daqui a pouco ele aparece até no testamento. A frase cortou o ambiente. Gustavo, que servia uma travessa de arroz, congelou por um instante. Baixou os olhos. Roberta reforçou com um sorriso. Quase da família, né? Francisco largou os talheres, olhou para os dois filhos com uma firmeza que até então não tinha mostrado. De quase, o Gustavo não tem nada. Ele esteve comigo nos dias em que vocês nem sabiam que eu precisava. O silêncio foi absoluto. Francisco continuou. Quando eu acordei naquela noite com falta de ar, foi ele que me levou para o hospital. Quando senti que não lembrava onde estava, foi ele que sentou ao meu lado em silêncio até eu lembrar. Felipe olhava para a mesa. Roberta brincava com o guardanapo. Eu não sei se ele vai estar no testamento, mas sei que ele já está onde vocês não quiseram estar. Francisco não gritava, mas cada palavra pesava como pedra.
Quando vocês ligam, falam depressa. Quando ele chega, fala de tempo. Quando vocês vêm, trazem desculpa. Quando ele entra, traz presença. A sobrinha olhava emocionada. O casal de vizinhos assentia em silêncio. Gustavo não dizia nada. Continuava parado, de cabeça baixa. E se vocês se sentem incomodados com o espaço que ele ocupa, talvez seja porque perceberam o espaço que vocês mesmos deixaram vazio. Felipe se levantou. Pai, chega. Não precisa desse discurso. Francisco olhou com firmeza. Não é discurso, é verdade. E às vezes, a verdade envergonha mesmo. Gustavo, sentindo o peso do momento, disse com humildade: Seu Francisco, se quiser eu posso sair um pouco. Não quero causar isso. Francisco respondeu de imediato: Você não vai a lugar nenhum. Quem não sabe respeitar, que repense se deve ficar. Silêncio total. Depois de um tempo, Francisco pegou a colher de arroz, serviu-se com calma e disse: Vamos comer, porque comida boa a gente não desperdiça. Nem quem tem bom coração. E assim, entre palavras ditas com firmeza e silêncio cheio de vergonha, o almoço foi servido. Mas naquela mesa, o que mais alimentou foi a verdade que finalmente foi colocada no prato. A refeição continuou, mas o gosto da comida já não era o mesmo. Os talheres batiam nos pratos com mais cuidado, as conversas diminuíram e os olhares falavam muito mais que as bocas. Gustavo se mantinha em silêncio. Ajeitava travessas, servia copos, recolhia pratos vazios com leveza, não por obrigação, mas por hábito. Um hábito que carregava respeito. Francisco, comendo devagar, parecia aliviado, como quem finalmente tirou uma pedra do peito. Não havia mágoa em suas palavras, havia verdade. Mas verdade, quando dita no tempo certo, costuma pesar mais do que grito. Roberta tentava disfarçar o incômodo mexendo no celular. Felipe ficou olhando fixamente para o copo de suco, como se houvesse algo ali capaz de apagar o que tinha escutado. Mais arroz? Perguntou Gustavo, dirigindo-se a uma das visitas. Por favor, tá delicioso, respondeu a vizinha, tentando puxar um pouco de leveza de volta à mesa. Francisco terminou sua refeição com tranquilidade. Limpou os lábios com o guardanapo, apoiou os braços na mesa e observou os filhos por um instante. Às vezes a gente cria os filhos para a vida, e a vida ensina o que a gente tentou esconder. Roberta levantou os olhos. O senhor acha mesmo que a gente é tão ruim assim? Não, minha filha. Eu acho que vocês esqueceram de ser presentes, e o esquecimento às vezes é mais cruel que a distância. Felipe cruzou os braços, tentou rebater. O senhor fala como se a gente tivesse abandonado. Vocês não abandonaram. Vocês simplesmente priorizaram tudo, menos o tempo comigo. Ninguém respondeu. Após o almoço, os convidados se despediram. Alguns abraçaram Gustavo com um carinho que nem parecia ser de um funcionário. Um deles disse: Você tem um coração que brilha, rapaz. Continue assim. Gustavo sorriu, sem saber muito como reagir. A sinceridade o pegava desprevenido. Na cozinha, enquanto lavava os pratos, ouviu Francisco chamar: Gustavo, vem cá um minutinho. Ele enxugou as mãos, atravessou a sala e entrou no quarto. Francisco estava sentado na poltrona, de frente para a janela. Tinha nas mãos um envelope pardo, pequeno, mas visivelmente antigo. Gustavo se aproximou. Senta aqui, meu filho. Gustavo obedeceu. Eu vi o jeito que você ficou depois do que ouviu. Não se preocupe comigo, seu Francisco. O senhor já me defendeu mais do que eu merecia. Francisco riu de leve. A defesa que a gente faz por quem merece nunca é demais. Estendeu o envelope. Quero que fique com isso. Gustavo hesitou. O que é? Só algo para você guardar. Não precisa abrir agora. Talvez nem seja agora que vai entender, mas um dia vai saber exatamente o que significa.
Gustavo pegou o envelope com cuidado. Estava selado. Não quis forçar. É muito, seu Francisco. Não sei se mereço. Você merece tudo o que o coração reconhece. E o meu já escolheu quem merece confiança. Gustavo apertou o envelope contra o peito. Não como quem ganha algo valioso, mas como quem sente que foi visto. No fim da tarde, Roberta e Felipe se prepararam para ir embora. A gente se vê semana que vem, pai, disse Felipe já com as chaves do carro na mão. Quando puderem, não se obriguem, só não demorem tanto a lembrar que ainda estou aqui. Roberta tentou suavizar. Foi um almoço diferente. Foi um almoço sincero, respondeu Francisco. E sinceridade tem um gosto que a gente demora para digerir. Felipe abaixou a cabeça. Roberta apenas assentiu. Gustavo os acompanhou até o portão. Abriu com gentileza, agradeceu pela visita, mesmo depois de tudo. Francisco observava tudo da janela. Quando os filhos se afastaram, respirou fundo. Às vezes é preciso o constrangimento para florescer o arrependimento. Naquela noite, Gustavo colocou o envelope na gaveta da cômoda onde guardava seus poucos pertences. Não abriu. Não quis. Sentia que aquilo era mais do que papel. Francisco dormia tranquilo. A respiração ritmada, a cabeça apoiada na almofada favorita. Gustavo sentou-se na poltrona ao lado da cama, como fazia sempre. Ficou ali em silêncio, observando o homem que havia se tornado muito mais que um patrão. Talvez um pai, talvez um espelho, talvez só alguém que finalmente o viu de verdade. E ali, naquela quietude, ele entendeu. As palavras ditas naquela mesa não voltariam. Mas talvez tivessem começado a transformar algo que o tempo sozinho não conseguiria. Os dias seguintes ao almoço foram silenciosos, mas era um silêncio diferente. Não o da ausência, e sim o da reflexão. Como se cada palavra dita ainda ecoasse nos cantos da casa e principalmente dentro de quem ouviu. Roberta não ligou naquela semana. Felipe mandou uma mensagem curta dizendo que precisava resolver umas pendências e que depois passaria por lá. Mas não passou. Francisco não se surpreendeu, tampouco se entristeceu. Estava em paz. Não por ter dito tudo, mas por ter finalmente sido ouvido, mesmo que em silêncio. Gustavo seguiu com sua rotina. Ajeitava a cama, organizava os remédios, preparava as refeições como sempre. Mas havia algo diferente em seus gestos, um cuidado ainda mais presente. Como se, depois daquele almoço, algo dentro dele também tivesse mudado. Francisco o observava. Sabe, Gustavo, às vezes a gente passa uma vida tentando ensinar os filhos a amar o que realmente importa. Mas tem coisa que não se ensina, tem que ser vivida. Gustavo assentiu. Eu entendo, seu Francisco, e agradeço por confiar tanto em mim. O idoso sorriu. Eu não confiei em você por falta de opção. Eu confiei porque você apareceu quando ninguém mais estava. Alguns dias depois, Felipe apareceu, sozinho. Entrou com um semblante mais calmo. Sentou no sofá da sala e ficou quieto por longos minutos. Oi, pai. Oi, meu filho. Felipe olhou para o chão, respirou fundo. Eu fiquei pensando naquele dia, no que o senhor falou, e o senhor tinha razão. Francisco manteve o olhar fixo. Eu não queria envergonhar vocês, mas também não podia continuar fingindo que não percebia. Felipe assentiu. Eu fui duro com o Gustavo, e com o senhor também. Só demorei para entender. Francisco estendeu a mão, tocou a do filho. O importante é que entendeu. Naquela tarde, Gustavo preparava o chá quando Felipe se aproximou. Gustavo, eu queria pedir desculpas por tudo que falei e pelo que não falei também. Gustavo, com serenidade, respondeu. Eu nunca guardei mágoa. Só faço o meu trabalho com respeito. Felipe assentiu. E faz mais do que isso. Gustavo entregou o chá para Francisco e saiu, discreto como sempre.
No fim da semana, Roberta também apareceu. Trouxe flores. Foi recebida com o mesmo carinho de sempre. Ela entrou no quarto, olhou para o pai deitado e sentou ao lado da cama. Eu queria pedir desculpas. Por quê? Por tudo. Pelo tom, pelas palavras e por não ter entendido antes. Francisco sorriu. Às vezes é preciso perder o lugar para perceber que nunca foi nosso por direito, mas por cuidado. Ela segurou a mão do pai. O senhor vai me perdoar? Já perdoei. Só quero que não esqueça o que aprendeu. Naquela noite, Francisco pediu que Gustavo sentasse ao seu lado na varanda. O céu estava limpo. As estrelas pareciam mais próximas. Gustavo, diga, seu Francisco. Eu sempre acreditei que a herança mais valiosa que alguém pode deixar não é casa, nem carro, nem dinheiro. Gustavo escutava, atento. É a certeza de que viveu cercado por alguém que o tratou com dignidade e que, quando partir, deixou um exemplo, não só um testamento. Gustavo não respondeu. Só olhou para o chão. Francisco virou-se, sorriu e completou. Eu sei que você ainda não abriu aquele envelope, mas quando abrir, espero que leia com o coração. Gustavo assentiu. Eu vou, no tempo certo. Francisco fechou os olhos por um momento. Depois olhou para o céu. A presença fica, meu filho, mesmo depois que o corpo vai, e a sua vai ficar. Meses depois a casa seguia de pé, os móveis no lugar, as plantas bem cuidadas. E Gustavo ali, como sempre. Francisco já não falava tanto, mas sorria com os olhos. Felipe e Roberta passaram a visitar com mais frequência. Chegavam em silêncio, sentavam-se junto, às vezes levavam bolo, às vezes não diziam nada. E talvez fosse isso que Francisco mais queria, que estivessem ali. Não por obrigação, mas por presença. Numa tarde tranquila, Gustavo está sentado na poltrona, olhando o jardim. Em suas mãos, o envelope, ainda fechado. Ele passa os dedos sobre o nome escrito à caneta. Para Gustavo, no tempo certo. Respira fundo. Sorri com leveza e guarda o envelope de volta. Não precisava abrir. Já sabia o que estava escrito. E foi assim que um jovem cuidador ensinou o que muitos filhos esquecem. Que tempo é presença, que cuidado é respeito e que nem toda herança vem do sangue. Algumas são deixadas no silêncio, mas ecoam para sempre em quem sabe escutar. E você, acha que presença vale mais que parentesco? Comenta aqui embaixo e compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que o valor de um filho nem sempre está no nome, mas no gesto. Deixa o like e, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo histórias incríveis como essa. Até a próxima.